Ainda em pé nós vamos fazer uma leitura em 2 Reis, capítulo 6. Versos de 13 a 17. Segunda Reis, capítulo 6, vou fazer esta leitura de 13 a 17. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que me abras os olhos. Peço que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Podem sentar, irmãos. A nossa vida não pode ser dirigida pelas circunstâncias, mesmo porque muitas vezes nós não temos uma visão real das circunstâncias dos problemas. Às vezes nós olhamos problemas pequenos como se eles fossem muito grandes. E às vezes nós também deixamos de ver certos problemas que devem ser cuidados. A nossa vida, mais do que pelo externo, ela é regida pelo nosso coração. Por estarmos na presença de Deus, por seguirmos a Deus. Nosso boletim tem uma passagem que eu encontrei num devocionário, quero ler para vocês. O texto dizia: Deus tem me ensinado a ver além das circunstâncias. Todos os dias, ao acordar, a primeira coisa que faço é abrir a janela do meu quarto. A beleza dos meus dias depende disto. Depende de como eu acordo pela manhã, de como eu vejo as cores do mundo. Neste dia especial, faça isto você também. Ao invés de ficar olhando apenas para os desertos que te cercam, enxergue também os jardins. Ao invés de ficar vendo apenas o luto à sua volta, contemple as cores do amanhecer. Ao invés de prestar atenção apenas no tempo nublado, fixe os olhos na aquarela da paixão. Aproveite o dia de hoje para renovar seu humor, resgatar a sua alegria e reviver as emoções da fé. Então, o que este autor diz? Que o dia dele depende muito de como ele acorda, né? E aqui ele dá um exemplo: abrir a janela, uma forma de você estar dizendo que o dia começou. Um dia eu até estava reparando, às vezes se você está muito triste, desanimado, você nem abre a janela. Tem gente que acende a luz do quarto, né, de manhã e fica lá escondidinho lá. Mas o abrir a janela significa esse desejo de olhar para o mundo, olhar para as coisas, não ficar apenas no seu fechado, no seu escurinho. Esse texto que nós lemos há pouco, em 2 Reis, nós até comentamos ele no dia que a reunião de oração foi no Seu ao Seu. Ele traz uma história muito interessante. O rei da Síria estava determinado em matar Eliseu, porque Eliseu, ele todas as vezes estava contando, né, para as tropas lá de Israel, onde as tropas do rei da Síria iriam atacar. Então, sabendo antes, eles se preparavam para a batalha. O rei da Síria teve a ideia: então a gente precisa matar esse Eliseu aí. E descobriram que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã, e foram lá para matá-lo.
Lá, uma grande tropa de soldados, cavalos de guerra, chegaram à cidade. No dia seguinte, cedinho, conta o texto, que o moço ou o empregado de Eliseu saiu, né? Aí ele abriu a janela, só que o que ele viu lá fora não foi uma boa coisa. Ele olhando lá fora, ele viu soldados enormes contra eles. E aí ele volta correndo e fala com Eliseu, né? Olha, nós estamos perdidos. Qual foi a resposta de Eliseu? Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. O empregado de Eliseu deve ter ficado pensando, esse homem está louco, né? Porque quem são esses que estão conosco? E aí Eliseu faz uma oração: Senhor, abre os olhos deste meu empregado, deste moço. E Deus abriu os olhos do seu empregado. E agora então, no lugar de ver apenas o deserto, de ver apenas os inimigos contra eles, o texto diz que o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. E aí ele entendeu o que Eliseu queria dizer com maior é os que estão conosco do que os que são contra nós. Maior é aquele que está e é por nós do que os que estão contra nós. A continuação aqui conta que eles venceram, os inimigos ficaram cegos e foram derrotados. E eu, quando li aquela história, né, ou a mensagem do devocionário que falava abra a sua janela e enxergue as coisas boas, eu lembrei desse texto, porque é bem isso. A pessoa bem cedinho pode sair e olhar e enxergar só os exércitos inimigos, ou nós podemos também bem cedinho sair e enxergar que Deus é por nós, os anjos de Deus são por nós, que há um exército maior de Deus, muitas vezes invisível, mas Ele é por nós, Ele está conosco. Então nós podemos e devemos fazer essa oração de Eliseu. Qual foi a oração de Eliseu? Senhor, mate os meus inimigos? Não. Senhor, faça o meu servo enxergar os que são por nós, aqueles que estão do nosso lado. Senhor, abra os olhos para que vejamos que maior do que o que está contra nós é o que é por nós. Essa oração nós devemos fazer. E a preocupação não vai ser simplesmente com as dificuldades, porque as dificuldades sempre irão existir. Mas a nossa oração é para que as circunstâncias não venham nos abater. As circunstâncias fazem parte da vida. Um grande problema, né, que nós enfrentamos muitas vezes é essa expectativa de felicidade errada, quando você acredita que a felicidade é a ausência de problemas. E aí você vai vivendo e trabalhando para que você fale assim, não, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5 eu vou conseguir eliminar esse problema, eliminar esse problema e minha vida vai ser uma paz. Na verdade nós não temos controle sobre os problemas, sobre as situações. E nós podemos sim eliminar alguns problemas em relação ao tempo. Com certeza, quando você está mais velho, alguns problemas que te abatiam quando você era mais jovem não te abatem mais. Mas sempre existirão novos problemas, novas circunstâncias, que se você olhar para elas, você vai se abater. Eu olho para o meu Senhor, como diz aquele cântico, não olho as circunstâncias, mas olho para o Senhor. E que Deus esteja então, nesta manhã, abrindo os nossos olhos, nos fortalecendo. Nós cremos que Deus está ao nosso lado, que Deus não nos abandona nunca. E que seja desde cedo, né? Como você acordou hoje, a oportunidade que nós temos de estar logo cedo aqui na igreja, que seja logo essa manhã, algo que venha nos fortalecer para viver durante o dia. E assim também as nossas atitudes durante o dia. A partir do que nós fazemos, do que nós buscamos, nós vamos estar também demonstrando que nós estamos no rumo certo, olhando para o que é necessário. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti
pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, porque o Senhor Deus tem mostrado o teu caminho, não nos tem deixado no nosso próprio pecado, na nossa própria tristeza, não tem nos deixado ficar abatidos, destruídos diante dos problemas que nos cercam. E que o Senhor Deus nos abençoe, ó Deus, que o Senhor nos ajude a enxergar, ó Deus, a tua proteção, o teu cuidado, a enxergar a saída, ó Deus, para os problemas. Assim, ó Deus, que o Senhor Deus nos guarde em paz. Oramos em nome de Jesus. Amém.